Seja à vontade, minha amada. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Aqui no Brasil, início de tarde, aí na Itália, começo de noite, né? 4 horas, 16h30 aí. É sempre com muita alegria que eu me submeto à vontade do Senhor, com muita gratidão, sempre esperando no envio dele, né? Na direção dele, porque ele sabe que em mim, de mim mesma, eu não tenho nada para oferecer. Nada, nada. Se não vier dele, se não vier do Espírito Santo, é só uma história, né? A nossa vida, se não tiver na direção do Senhor, é como um livro de contos. É um conto. Mas quando Deus trabalha, quando Deus age, quando Deus decide, pela graça e misericórdia dele, nos usar, esse livro passa a ser um testemunho vivo do poder e do amor de Deus. Amo estar com esse grupo, sinto falta quando eu não estou, mas eu tenho feito atendimentos como terapeuta e para mim fica bastante corrido nesse horário, mas acreditem, o meu coração está aqui, no Tarde com Deus, e que o Senhor capacite, use cada vez mais todos que aqui estão, tanto homens quanto mulheres, que Deus use a vida de cada um poderosamente, e que Deus levante cada vez mais pessoas para estar aí ao lado da Maria Rita, né? Abençoando a vida dela, compartilhando, levantando os braços dela, quando às vezes vem um baque, né? Que o inimigo vem nos amedrontar, colocar terror, colocar pavor, que o Senhor levante pessoas para segurar os seus braços Amém. nesse projeto, nesse propósito tão maravilhoso que é de edificação. E no sábado, quando eu participei da live, do encontro, e o pastor trouxe a palavra, o pastor Fábio. Fábio, né? E a hora que a gente estava lendo Crônicas, um versículo pulou assim nos meus olhos, e eu falei, poxa, que coisa tremenda. É normal a gente ler a Bíblia 1 milhão de vezes, né? Mas, de repente, parece que um texto, ele cria uma vida diferente, ele cria um sentido diferente, o Espírito Santo trabalha de uma forma tão diferente, maravilhosa. Eu gostaria de compartilhar com vocês, está em 2 Crônicas 2, 4 e 5. Salomão pede a Hirão, rei de Tiro, que o ajude na construção do templo. É sobre isso que esse capítulo fala. Abriram aí? 2 Crônicas 2, 4 e 5. E a hora que eu li, foi assim algo tremendo para mim, me edificou ali na hora. Está escrito assim: Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e para o pão contínuo da proposição, e para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Amém. Quando eu li esse final do 5, porque o nosso Deus, a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses, isso me chamou assim, me impactou sobre essa questão de edificação de casa. E a Bíblia fala de algumas casas, né, que foram erguidas aí para casas físicas para serem erguidas para adoração, para os rituais, para fazer aquilo que o Senhor havia determinado. Então, teve o tabernáculo, que podemos dizer aí que foi a primeira casa de Deus, foi o tabernáculo, ele deu as medidas ali para Moisés, construiu o tabernáculo. Teve o templo de Salomão, é esse daqui, que na verdade foi Davi que quis. Ele falou, poxa vida, eu tenho um palácio lindo, maravilhoso, onde eu recebo pessoas importantes, e o meu Deus não tem uma casa, né? Então, isso daí foi um coração generoso de Davi, né? A preocupação dele, como se Deus realmente estivesse dentro de uma casa fechada, de um templo. Mas isso só foi uma metáfora, uma forma dele dizer a importância que Deus tinha na vida dele. A importância as nossas palavras, os nossos gestos,
elas expressam, elas verbalizam a importância de Deus. Então, claro que Deus não ia morar numa casa construída, está escrito isso na palavra. Mas Davi teve essa intenção, ela falou assim, ele falou, poxa, eu tenho um lugar bonito, adornado, para eu morar, e o meu Deus não tem, então eu vou construir uma casa para ele. E Deus falou para Davi, olha, Davi, você tem um histórico aí de muito sangue derramado, de muita coisa ruim, e que não pode ser associada à minha vida, à minha casa. E aí ele falou, você não vai, mas o teu filho vai erguer esta casa. E Davi deixou, então, esse projeto nas mãos de Salomão. Davi decidiu idealizar e falar assim, olha, meu filho, eu não vou poder, mas é um sonho meu, que eu quero que você um dia realize. E foi o que Salomão fez. Então, nesse versículo, nesse comecinho aqui, Salomão começa, então, a colocar, né, em prática o projeto da construção do templo para Deus. E é maravilhoso a gente ver, e quando ele vai pedir ajuda para Irão, ele mais um pouquinho para frente está escrito isso, ele pede o melhor profissional da época. Então, pense em alguém que hoje você considere o top de linha, o cara que consegue fazer tudo. Foi isso que Salomão pediu. E pediu mais algumas coisas. Ele fala que, ó, manda madeira, manda-me, pois agora um homem sábio para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em púrpura, em carmesim. Olha, eu já falei até disso, né? O currículo desse cara aí era tremendo. Então, Salomão teve esse desejo de construir. Então, teve o tabernáculo, teve o templo, teve também a igreja, né? Estabelecida no Novo Testamento. O lugar de comunhão, o lugar de encontro, né? A reunião dos santos, como é chamado no Novo Testamento. Então, existiram aí 3 espaços físicos que denominamos casa de Deus. Lugar onde seria feita as orações, lugares de louvor, lugar onde cada um deveria ter aí a sua finalidade, cumprir o seu propósito. E Salomão fala isso. E a casa que estou para edificar há de ser grande. Não era pouca coisa, era algo tremendo, né? Porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. E aí está relacionado à importância. E o que veio na minha mente na hora que eu li essa palavra, a primeira pergunta que veio é qual o tamanho, qual é o empenho a minha dedicação na edificação da casa do Senhor. Só que assim, o que é a casa do Senhor? É a igreja que eu frequento? Será hoje a igreja que eu frequento, que eu ajudo? Se precisar da decoração, eu ajudo. Se precisar na palavra, eu ajudo. Se precisar varrer, eu ajudo. Se precisar organizar, eu ajudo. Essa edificação que o Senhor espera de nós como casa. Porque, na verdade, em Atos 7:48, está escrito assim, Deus não habita em casas feitas por homens. Então, se Deus não habita em casas feitas por homens, a presença dele pode até chegar, mas não é lugar de habitação, a Bíblia nos dá uma segunda, que seria a quarta posição aí da casa, que somos nós, né? Nós somos casa do Senhor. E muitos hinos, músicas foram feitas em cima disso, eu sou casa, eu sou morada de Deus, enfim. Mas o quanto a gente tem noção, o quanto a gente consegue entender e perceber que somos parte de Deus como casa. Porque muitas vezes, quando a gente fala de casa, a gente já pensa na igreja, no lugar que a gente vai para adorar. Como foi a ideia aqui, né, de Salomão? Eu vou fazer um templo para Deus. Apesar que ele deixou bem definido que esse lugar seria para lhe consagrar, para queimar parte do incenso aromático, para fazer a preparação ali dos pães, para os holocaustos da manhã e da noite, nos sábados, tal. Então, ele tinha uma definição. O que ele estava construindo estava definido para ele. Tinha um propósito. A gente vai até esse lugar para fazer tal coisa. Só que depois que Jesus veio, depois que Jesus acabou com essa questão dos rituais, dos holocaustos, nós nos tornamos a casa. E a palavra de Deus diz que nós somos o templo, não sabeis vós
que sois o templo do Espírito Santo. Então, hoje a gente não tem mais essa questão da estrutura física como casa, habitação de Deus. Nós somos hoje a morada, a habitação de Deus. E quando eu li esse versículo que fala assim, a casa que estou para edificar há de ser grande, naturalmente o Espírito Santo falou isso para mim. Qual é a grandeza? Qual é a importância que eu dou a Deus, sendo eu casa, sendo eu morada dele? Qual é a importância? Qual é o adorno? Qual é o cuidado, né? Quando a gente tem a nossa casa física e ela tem um problema, a luz queima, a tomada que não funciona, a parede que racha, a gente tem duas opções. Deixa lá até quebrar de vez e ir sendo destruída ou arrumar. E não é diferente com o Evangelho, com o Espírito Santo, com aquilo que Deus coloca em nossas mãos. A gente pode falar assim, olha, tá bom, eu sei que está ali o meu erro, eu sei que está ali o meu pecado, eu sei que está ali mais ou menos eu buscando a Deus, mas tá bom, ele habita em mim, está tudo bem. Ou a gente fala assim, não, isso aqui não tá bom, isso aqui não está de qualidade, isso aqui não é o que Deus tem para minha vida, eu vou consertar, e eu vou arrumar. Então, quando o Salomão se compromete com essa questão de edificar a casa, de construir a casa, ele usa um critério, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. E isso ele define a importância de Deus. E é com base nisso que eu gostaria de trazer essa reflexão para nós hoje. Qual é a importância de Deus em nós como casa, como habitação, como morada de Deus? Qual é a importância de Deus? É aquela coisa, depois eu faço, poxa, eu sei que eu preciso melhorar, mas eu não estou bem, depois eu melhoro. Olha, eu sei que eu preciso me empenhar mais, mas agora eu estou passando por essa situação, depois eu me empenho mais. Qual é a importância que nós estamos dando para Deus em relação a nós como casa? Temos limpado os cômodos da nossa casa, nossa mente, nosso coração, nossos olhos, porque Jesus falou assim, ó, que nosso corpo tem que ter luz, porque existe uma luz em nós e essa luz pode ser trevas. Então, a nossa casa, corpo, templo do Espírito Santo, deve estar iluminada, deve estar arejada, deve estar limpa, né? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui que eu gostaria de trazer para vocês. Nossa casa deve estar limpa, organizada, perfumada com o bom cheiro do dono, que é Cristo. Então, nós somos a morada de Deus, a morada do Espírito Santo. E muitas vezes as pessoas vão bater em nós, na nossa porta, para entrar em nós, descobrir qual é a diferença que a pastora Ruth tem, qual é a diferença que a Crislene tem, qual é a diferença, qual é a luz que está vindo dessa casa. Quando eu passo, sabe no Natal, quando a gente passa pelas ruas e a gente vê cada casa iluminada, cada casa decorada, que você tem vontade de entrar dentro para ver como que está dentro, fala, nossa, se por fora está assim, imagina por dentro. Esta sede é o que nós devemos provocar para o mundo. Esta é a aparência que devemos trazer para o mundo. Nossa, eu olho você de longe e você tem uma luz tão grande, você tem um brilho tão maravilhoso que eu quero entrar na tua casa, eu quero entrar nesse universo, eu quero entrar nos cômodos da tua casa. Sabe quando a gente vai receber uma visita e a gente deixa a nossa casa impecável, porque a pessoa é tão importante para nós, a pessoa não nos pede nada, mas a pessoa ela é tão importante para nós que a gente quer fazer o melhor, quer fazer o excelente. Eu preparo água, eu quero água aromática, eu quero limpar, eu quero pôr um perfume, porque essa pessoa ela é importante para mim. É assim que a gente deve fazer com o nosso Deus. O nosso Deus é mais importante, como Salomão falou, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porque o nosso Deus é mais importante de qualquer coisa que eu tenha, qualquer coisa que eu sinta, qualquer coisa que eu pense. O nosso Deus, o meu Deus é maior. Então, a minha casa tem que estar com bom perfume, a minha casa tem que estar limpa, a minha casa tem que estar edificada no Senhor. Edificada. A Bíblia fala assim, olha, em vão
a pessoa sair cedo para trabalhar, para edificar a casa, se ela não colocar quem pode realmente edificar, quem pode realmente fazer a mudança, fazer a diferença e suprir em tudo. Se o Senhor não edificar a minha casa, se o Senhor não edificar a tua casa, é em vão tudo que você tem feito. Você vai comer o pão com dores se não for o Senhor que estiver edificando. Então, que possamos ter essa reflexão em cima dessa palavra de que precisamos fazer uma edificação grande. E edificação grande exige o quê? Empenho, exige esforço, exige subir, exige descer, exige abrir gaveta, exige várias coisas. Numa edificação grande, num projeto grande, exige muitas coisas. Mas é para o nosso Deus, então vale a pena, eu vou fazer o melhor. Gostaria que vocês abrissem no Salmo 52:8. Salmo 52:8, eu vou ler nessa versão que eu anotei, que está um pouquinho diferente da minha, que é a João Ferreira. Está escrito assim: mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Aí a outra versão fala assim: eu sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Olha que versículo maravilhoso, apaixonante. Davi fala isso. Eu sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Nós temos uma função como casa, nós temos uma função como pessoas que o Espírito Santo habita, é florescer, é ter o azeite, florescer a oliveira que produz azeite. Precisamos ter esse azeite nessa vida. Precisamos ser o azeite na vida das pessoas. Precisamos ser aquelas pessoas que quando passamos dentro de casa, quando passamos na igreja, quando passamos no trabalho, quando passamos na rua, na vizinhança, na cidade, no país, as pessoas falam, olha, aquela ali floresce, aquele ali floresce, tem algo novo. Nós somos a oliveira que deve florescer no mundo e produzir azeite, azeite de cura, produzir azeite da alegria, da unção. Então, fica essa palavra para vocês nesse dia, nessa manhã. Eu sou como uma oliveira que floresce. Eu preciso florescer na casa de Deus. Eu preciso florescer como casa. Confio no amor de Deus para todo sempre. Então, se estivermos dentro da casa do Senhor, há um propósito de florescer. E quanto casa de Deus, onde as pessoas vão olhar para nós como referência. Olha, sabe aquela casa? Sabe quando você está numa rua e tem uma casa tão linda, tão bem cuidadinha, que ela vira ponto de referência? As pessoas falam assim, tá vendo aquela casa ali? Tá vendo aquela casa com aquele jardim fechado? Tá vendo aquela casa com janela amarela? Tá vendo aquela casa que tem uma luz linda? Vem aquela casa? Então, precisamos ser referências como casa, sermos referência como morada de Deus. Então, que edifiquemos, nos edifiquemos ao Senhor, para que sejamos referência no mundo, referência para as pessoas. Não é o que eu tento passar, não é o que eu tenho, mas é o que eu sou. Salomão falou, eu preciso edificar o melhor, eu preciso fazer aparecer, porque para quem ela tem que brilhar, ela tem que chamar atenção, as pessoas têm que passar e falar assim, aquele ali é o templo de Deus, sabe o Deus de Israel? Está lá, olha que coisa linda. Então, amados e amadas, essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Nós somos a casa e precisamos ser edificadas pelo Senhor, pelo dono da casa. Ninguém vai bater na sua casa para procurar o vizinho, vai bater na sua casa para te procurar. Então, se eu sou morada de Deus,
Quem bater em mim, quem vir até mim, é para achar o dono desta casa. E o dono dessa casa é Deus. A Ele todo louvor, a Ele toda dedicação, a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele o excelente, a Ele o melhor, sempre o melhor. Se eu quero morar bem na minha casa física, eu quero que Deus em mim, habitando em mim, faça o melhor em mim. Arranque tudo aquilo que não é dele, arranque toda a erva daninha, arranque toda a ferrugem, arranque todo o mofo que está em mim, mas que não é dele, não é pertinente ao reino dele. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de cada um e sejamos realmente edificadas por ele para edificar outras vidas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Que palavra, né? Que palavra, né? Precisamos ser excelentes, né? No nosso serviço ao Senhor Deus. Devemos dar o nosso melhor e aprender. E empreender, né? Energia, inteligência e amor no desenvolvimento do reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, minha amada presbítera Jo Amém. Fernandes.